E aí, pessoal, hoje a gente vai gravar sobre ficus, mas eu queria registrar a presença de um espectador especial, a Genoveva. Ela veio especialmente aqui para nos prestigiar. Isso. Então é assim, eu sou o Francisco Eduardo e a nossa página é a Estúdio Bonsai. E nós gostaríamos de mostrar para vocês hoje como é que a gente faz para fazer um ficus ficar bem robusto. Então, pessoal, é assim, muita gente vem aqui em casa e me pergunta como é que a gente consegue fazer com que essas plantas tenham bases tão robustas, né? Então aproxima aqui, por favor, vamos mostrar. O ficus, as plantas de crescimento rápido, né? Os áceres e tal, são plantas que têm uma boa cicatrização. Então, no caso dos ficus, é feito corte pesado mesmo, são cortes muito fortes, muito baixos na base, para que a gente possa depois ter essa basezinha robusta, né? Aqui é possível observar bem, ó, o tamanho do corte, que aqui foi o corte principal que foi feito, então foi cortado em cunha essa parte aqui, e a partir daí subiu uma nova copa. Como eu falei, eles brotam muito rápido. Então vamos ver aqui outras cicatrizes aqui no meio, né? Essas outras cicatrizes aqui foram ponteiras que foram deixadas, né? Ponteiras que foram deixadas para que a planta engrossasse e cicatrizasse. Ó, aqui embaixo a gente tem outras cicatrizes e tal. Em volta do corte também várias cicatrizes já fechadas ou quase fechadas, né? E a partir daí faz-se um novo desenho da planta. Esse é mais um exemplo, gente, aproxima aqui. Então vamos ver como é que foi feito este aqui, né? Olha que belezinha de base. Esse aqui é o que nós chamamos de tatiagare, né? É a região que vem até um pouco acima do primeiro galho e tal, que é a parte mais visível do tronco. Né? Olha que robustez, e tem menos de 15 centímetros de altura isso aqui, gente. Essa base aqui, com certeza aqui ela tem deve ter uns 10, 12 centímetros. Tá? E o que a gente pode observar? A gente pode observar que foi feito um corte nesse sentido, né? Bom, então, gente, dá para ver que as cicatrizes já estão praticamente fechando. E essa ponteira aqui, esses galhos laterais, eles garantiram o fluxo de seiva para fechar a cicatriz. Esse aqui é mais um exemplo, gente. Então, esse aqui foi feito o corte aqui. Então ficou só o toquinho. E agora nós temos as brotações, né? Uma brotação lateral e uma brotação para cima. Essas brotações, elas fazem com que ele vai se fechando até você ter, então, essa conicidade, né, que é muito forte. Para uma planta, gente, ó, isso aqui deve dar uns 10 centímetros, 12 centímetros. A planta em si, ela deve ter uns 30, 25, 30. Mas ela, de base aqui, ó, ela tem uns 10. Depois, quando for compactada, esses galhos aqui estão todos muito compridos, né? Que a gente for cortar eles e diminuir para compactar, vai ser uma plantinha bem pequenininha, mas extremamente robusta em relação ao tronco, né? E aí então você pergunta, bom, mas para cortar isso aqui, né, como é que a gente vai fazer? Daqui a pouquinho eu vou pegar duas plantinhas e vou fazer o corte. Eu estou mostrando umas que estão quase terminadas, né? Essas aqui ainda não estão bem fechadas, mas elas estão quase terminadas, e eu vou mostrar algumas que estão num processo ainda de cicatrização. Bom, esse aqui é outro exemplo, é um nerifolha, também foi feito um corte drástico aqui embaixo, aí foi fechando, e agora nós estamos refinando para que a gente tenha depois um bem pequenininho, os galinhos base aqui já estão aramadinhos. Ele está com essa brotação forte, porque faz mais ou menos um mês aí que a gente fez a poda, né? A redução. Então ele, quando reduz, ele explode em brotos, né? Porque isso é típico do ficus, né? Mesmo sendo um nerifolha, ele tem uma produção muito grande.
A gente está deixando os aramezinhos, está até marcando um pouquinho, apesar de fazer bem pouco tempo de ter aramado. Mas o objetivo é esse mesmo, é posicionar esses galhos para depois fazer a triangulação e o fechamento. Esse aqui é um exemplo um pouquinho mais complexo, porque a mudinha, quando foi plantada, ela já tinha um movimento mais ou menos em S, e depois foi feito um corte bem acentuado para que depois ela soltasse as ramificações para os galhos. Uma plantinha bem interessante, né? Todas elas, gente, elas foram engrossadas no chão, né? Para depois de cortada, então entrar no vaso. Então, gente, como eu falei, a gente vai voltando, né? Esse aqui era um Ficus retusa que estava no chão. Ele, só vou dar uma melhoradinha aqui. Aqui foi colocada a pasta, né? Na verdade, esse aqui foi feito uma massa, né? Colocada uma pasta cicatrizante aqui para que feche. Então veja, ó, aqui tem uma ponteira puxando. Logo isso aqui fecha, tá? Essa ponteira provavelmente ela será cortada assim muito baixo, que assim já tem os galinhos aqui que podem começar a ser trabalhados para fazer o fechamento dos galhos e tal, mas isso aqui nós estamos deixando justamente para puxar a seiva e para ajudar no fechamento da cicatriz. Então imagine que aqui tinha um tronco grosso subindo e que foi cortado em cunha e fechado. Foi fechado isso aqui, ficou só isso aqui, gente, ó. Só isso aqui. Tinha um brotinho pequenininho aqui que foi deixado justamente para ele puxar a seiva e crescer. Como agora ele está no vaso, o crescimento é um pouquinho mais lento. Se ele estivesse no chão, seria mais rápido. Porém, chega um momento que a gente tem que fazer a poda de raízes para colocar no vaso. Então, nesse caso aqui, a gente tirou do chão, podou as raízes e fez esse corte drástico para fazer a brotação subir. Bom, e aí chegou a hora da verdade, né, gente? Nós vamos pegar essa plantinha aqui, ó, é um Ficus também, um Ficus retusa, tá? E eu tirei ele do chão faz mais ou menos um ano. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma plantinha que tem aqui mais ou menos uns 5, 6 centímetros de diâmetro. E que agora ela já pode passar por um processo de corte drástico para fazer uma plantinha pequena, né? Então, como fazer agora o corte em cunha aqui? Eu identifico, girando ela aqui e tal, eu identifico que a melhor frente é essa frente aqui. Tem esse nebário aqui, essas raízes aqui. Então, se eu cortar em cunha assim, ela vai ficar paralela a essa raiz, vai ficar meio monótono o movimento. Então, eu entendo que um corte melhor seria um corte assim. Então, eu vou pegar aqui assim e vou mais ou menos aqui aproveitar esse movimento aqui já que existe e fazer um corte mais ou menos aqui assim. Eu vou cortar ele aqui, vou passar a pasta selante e aí então eu vou aguardar o nascimento, né, o crescimento de brotos deste lado, deste outro lado, para fazer o fechamento da cicatriz. Depois eu faço a seleção de quais são os brotos que eu vou querer para montar a estrutura da planta. Bom, pessoal, como eu falei, é hora de mão na massa, né? Então, um serrotinho afiado sempre é bom. Então, o que acontece agora? Nós temos este corte aqui. Dá uma limpadinha. Deixa eu trazer aqui em cima. Então você vê, tem esse movimento aqui. A ideia é que agora nasçam brotos aqui, e essa planta vai ter uma copinha fechadinha, assim, pequenininha aqui embaixo. Tá? Essa é a ideia. Então, a gente com o papelzinho toalha aqui, a gente limpa aqui, tira essa seiva que está saindo, esse leite que está saindo, e passa uma pasta selante. Eu estou usando uma pasta japonesa, né? Essas pastas, elas rendem muito, então, às vezes eu vejo gente fazendo receita para fazer pasta e tal. Eu, particularmente, sou
sou meio radical com relação a isso. Os japoneses passaram aí séculos desenvolvendo esse material, então às vezes não vale a pena correr o risco de colocar um material aqui que não que não cele adequadamente e depois a gente acabe perdendo a planta ou tendo um trabalho muito grande para recuperá-la, né? Então o ideal aqui mesmo sendo assim um pouco caro uma pasta como essa aqui, ainda assim vale a pena você ter, porque gasta muito pouco, né? Gasta muito pouco e não vale o risco você preparar uma pasta que tem fungicida, tem um processo de retardamento de secagem e tal, que daí ela fica homogênea, né? Então aí, ó, tá passada, né? O que a gente poderia fazer aqui ainda, né? Antes de passar o selador, poderia pegar uma Dremel e tirar um pouquinho, para daí deixar ela um pouquinho mais funda. Só que se você afundar aqui, vai acumular água. Então daí o ideal não é colocar uma pasta, e sim uma massa que feche, como um chiclete assim que você coloca em cima. Mas como ela vai fechar e vai fazer uma cicatriz tipo bolinha aqui, para mim isso não vai fazer muita diferença não. Então esse aqui é o primeiro caso que eu estou mostrando do corte, eu vou mostrar mais um em seguida. Esse aqui, minha gente, ó, é um nerifolha. Veja que basezinha bonita, né? Também é uma plantinha que está no vaso já há algum tempo. Só que ela está com esse pescoço fino aqui. E aqui agora, se eu não cortar, eu não vou ter uma planta bonita. Apesar de as pessoas dizerem, não, essa planta aqui está bonita, está saudável e tal. Mas para bonsai é necessário mais do que isso. Então a minha ideia é fazer um corte mais ou menos aqui assim, baixando aqui, para que daí depois, a partir daqui, nasçam os brotos. Então eu vou fazer primeiro uma marcação aqui, para daí eu poder acompanhar com o serrotinho, mais ou menos onde é que vai passar o corte. Mais ou menos isso que eu vou fazer. Vou cortar aqui, e daí esse toquinho aqui vai ser responsável agora pelo a nova base, né, o novo neagare da planta, porque a partir daqui vão nascer os galhos. Bem, então pode parecer muito radical, mas é assim mesmo, gente. Aqui, se você quer fazer umas plantinhas top, com base bem reforçada e daí uma vegetação, uma folhagem exuberante, tem que ser assim. Se eventualmente você vê que você não cortou no ângulo que você quer, daí você pega um alicate côncavo e você retira o que você quer. No meu caso aqui, eu acho que ficou bom. Podia ser um pouquinho mais inclinado, mas eu acho que ficou bom. Depois eu ajeito a planta, né? E acho que ela vai ficar como eu quero. Então é a mesma coisa, tem que fazer uma secagem de seiva e já a aplicação imediata da pasta. Então já vamos aplicar a pasta cicatrizante já para cobrir essa ferida, para que a planta não perca a seiva. Então, se ela não perde seiva aqui, ela precisa fazer essa seiva circular e ela precisa também fazer fotossíntese e coisa e tal. Então, rapidamente aqui vai surgir mais um monte de brotinhos, né? De brotinho por tudo, a gente vai selecionar aqueles que a gente quer. No primeiro momento a gente deixa que nasçam bastante e depois a gente fecha. Bom, pessoal, só então encerrando essa parte, nós vamos depois postar daqui uns 6 meses, um ano, quando ela estiver bem rebrotada aqui, a gente vai mostrar os passos de pinçagem e retirada de galinhos novos e tal, deixando só aqueles que interessam.
Vocês poderiam me perguntar, pô, ô Francisco, mas você cortou esse galho, um galho tão bonitinho e tal. Sem dúvida, esse galho aqui, se não fosse por causa da gravação, eu faria um alporque aqui, faria um alporquezinho, salvaria esse pedaço, porque veja, folha dessa grossura aqui é realmente já uma planta bem interessante, né? Mas de qualquer maneira eu vou tentar, é bem provável que não dê certo, porque ele é muito grosso, mas eu vou tentar fazer uma estaca dele, vou limpar essas folhas todas, e se der certo, aí eu mostro para vocês que deu certo uma estaca dessa grossura de nerifolha. Eu acho assim, não muito provável, mas a esperança sempre é a última que morre. Bom, pessoal, eu queria agradecer a toda a audiência, o pessoal postando, fazendo perguntas e tal. E se você gostou do nosso vídeo, curta a página Ishiyama Bonsai Studio no Facebook e também no YouTube, né? Curta, porque toda vez que a gente estiver postando vídeos novos, você vai estar recebendo uma mensagem que tem vídeo novo e também está ajudando a gente na divulgação da arte. Até a próxima.